Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é para falar sobre a questão de reprogramação mental, porque eu tô vendo que vocês estão cada vez mais interessados a entender exatamente porque realmente 80% da solução que a gente está buscando tem a ver com reprogramação mental, da prosperidade, a felicidade, o emprego melhor, um relacionamento mais saudável, resolver as nossas questões mentais e emocionais. Mas antes, né, da gente aprofundar na parte de reprogramação mental, eu gostaria de trazer para vocês o passo mais fundamental, o passo mais primordial que eu considero na questão de reprogramação mental, não apenas como um profissional, como alguém que estuda e trabalha com isso, mas como um ser humano que passou por isso e continua passando por isso, e os últimos 4 anos da minha vida realmente com total entrega para esse processo de autoconhecimento. E vamos lá então. Qual que é, né, Ed, esse passo fundamental, esse passo primordial? Antes de entrar nele, eu preciso só introduzir uma informação que ela é muito importante para você conseguir entender. Antes de tudo, o que é mais importante é a gente conseguir entender qual é o nosso padrão de personalidade. Como eu disse para vocês, existem 27 padrões de personalidade através de um conhecimento, através de uma fonte, né, de teoria. E essa fonte de teoria, na minha percepção, ela é a mais profunda que tem, a mais prática, a mais objetiva, a que mais resolve as coisas na prática de tudo que eu conheço até hoje. E quando eu entendo qual é o meu perfil de personalidade, eu já consigo dar vários passos à frente, por quê? Porque quando eu entendo qual é o meu perfil de personalidade, eu entendo quais são os meus talentos naturais, no que eu sou bom e quais são os meus sabotadores invisíveis. Automaticamente entendendo isso, eu já resolvo boa parte dos meus problemas. Por quê? Porque a maior parte dos nossos problemas é a gente está tentando copiar pessoas que são boas em algo e a gente acha que a gente vai conseguir, só que às vezes a gente não tem o mesmo padrão de personalidade, então aquilo é uma coisa que pra gente é muito mais difícil e a gente tem outros talentos que a gente não explora. Então a gente fica frustrado, fica se sabotando nesse caminho. Então, entendendo qual é o meu padrão de personalidade, quais são meus talentos e quais são os meus sabotadores, aí ir para o caminho da reprogramação das crenças fica muito mais efetivo. Por quê? Porque quando eu sei quais são os meus talentos e quais são os meus sabotadores invisíveis, eu consigo ter clareza de quais são as crenças que eu preciso resolver, que estão atrapalhando os meus talentos de se manifestar, e quais são as crenças que estão atrapalhando, né, que estão, no caso, fortalecendo os meus sabotadores. E tendo isso em mente, então, porque eu preciso dessa informação de qual é o meu padrão de personalidade, por isso que, inclusive, quando eu atendo as pessoas, né, as pessoas que eu dou mentoria, a primeira coisa que eu faço com elas é exatamente identificar qual é o padrão de personalidade que elas têm, já para entregar para elas a compreensão de quais são os melhores talentos delas e ter a clareza sobre os sabotadores para depois começar o trabalho de reprogramação e o trabalho, né, de transformação da pessoa. Só que aí quando eu tenho então essa direção, eu sei quais são as crenças que são as prioridades para que eu trabalhe, porque eu não preciso resolver todas as crenças que existem em mim, eu preciso resolver aquelas que estão atrapalhando meus talentos e estão fortalecendo os meus sabotadores que me atrapalham no objetivo que eu estou buscando nesse momento da vida. Quando eu tenho isso muito claro, o que é importante agora, que é o passo primordial, é o quê? É a gente conseguir se abrir e assumir uma responsabilidade como adulto de que nós precisamos, se queremos, é claro, evoluir e melhorar na nossa vida, mais prosperidade, mais coisas boas, consumir conteúdos na internet que são conteúdos que trazem conhecimento. Nós ainda vivemos em uma sociedade onde a maioria dos adultos consomem a maioria dos conteúdos de distração, de piada, de meme, de pegadinha, de humor, de entretenimento, de passatempo e não investe a quantidade de horas que gasta por dia no celular para seguir outras páginas, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, seja qual for a rede que você acessa, você seguir as páginas e os influencers e as pessoas que são o quê? Que são pessoas estudiosas, que são profissionais de áreas que para você são importantes, e ao invés de você ficar consumindo os conteúdos de distração, você consumir esses conteúdos. Porque hoje
Nós, aqui no Brasil, somos a nação que mais consome a internet do planeta. Então, isso já nos deixa claro que a maioria de nós está no celular boa parte do tempo e não está aproveitando isso para estudar. Por quê? Porque temos uma crença limitante cultural de que estudar é para pessoas inteligentes, de que estudar é para pessoas nerds, de que estudar é para pessoas que são intelectuais, quando na verdade não existe a possibilidade de ressignificar um padrão de crenças, de ressignificar um padrão de comportamento, de se tornar uma versão nova, a sua nova versão, que é uma versão mais próspera, que é uma versão mais saudável, que é uma versão mais feliz, que é uma versão mais inteligente, sem você ter os conhecimentos para tomar as melhores decisões, para enxergar o que está te fazendo mal, para escolher uma técnica, uma estratégia de seguir na solução. Tudo isso, gente, é conhecimento. Então, quando a gente se nega a querer estudar, a gente se nega a ir para a trilha da nossa transformação. A transformação ela vai começar entendendo qual é o nosso padrão de personalidade, tendo isso muito claro, consumindo bons conteúdos que vai na direção dos nossos talentos e na direção de enfraquecer os nossos sabotadores. Ah, Ed, eu não sei qual é o meu padrão de personalidade, o que eu faço? Vai o quanto antes tentar descobrir. Mas enquanto isso, o que você faz? Já vai seguir páginas, por exemplo, de podcasts que são informativos sobre bons hábitos, sejam hábitos de trabalho, sejam hábitos de saúde, sejam hábitos filosóficos, coisas que vão trazer boas ideias para sua cabeça. Porque enquanto adultos, se nós não assumirmos essa responsabilidade que nós merecemos consumir coisas boas, você merece consumir informações que agregam a sua vida, você merece consumir influencers, pessoas que estão falando coisas que vão te ajudar de verdade, que não é uma coisa superficial, não é uma coisa que você dá risada em 30 segundos e você sai dali e não agregou a sua vida. O seu tempo de vida é a coisa mais importante que você tem. Você, por acaso, está consciente que você vai morrer um dia? E quanto mais tempo passa, mais perto da morte você está chegando. Então o seu tempo ele é muito precioso. Não jogue ele no lixo consumindo qualquer porcaria. E mais do que isso, quando a gente está falando de reprogramação mental, é importante que você saiba disso. A partir do momento que eu fico consumindo conteúdos que são apenas de distração, de diversão e coisas que não são agregadoras para mim, aquelas informações que estão entrando, elas estão se tornando materiais que vão construir novas crenças dentro de mim. Então, tudo que entra dentro da nossa cabeça, através dos vídeos, das músicas, dos filmes, das séries, dos livros que a gente lê ou deixa de ler, vai formando material interno da nossa mente para quando ela vai construir e trabalhar crenças, ela usa esse material. E tudo aquilo que é muito repetitivo, que você fica recebendo na sua mente através de vídeos e conteúdos ou qualquer outra forma, aquilo vai martelando no seu subconsciente e vai se tornando um padrão de pensamento, um padrão de crença. Então, se você ficar martelando todos os dias coisas inúteis e coisas que só dão um prazer imediato dentro de você, você está criando esse tipo de padrão mental em você. E o que, que acontece? Quando a gente começa a alimentar muito esse tipo de padrão mental na gente, vai ficando cada vez mais difícil fazer algo que exija um esforço para refletir, um esforço para compreender, um esforço para aprender, e aí tudo vai ficando mais desgastante, tudo vai ficando mais desconfortável, tudo vai ficando mais difícil, então o caminho para se melhorar vai ficando mais dificultoso. E talvez você já esteja lidando com isso. Fala, nossa, eu não consigo ler um livro, é muito chato. Eu não consigo assistir uma coisa que é importante, é muito chata, sabe? Me cansa, eu fico com sono, eu fico com preguiça. E esse é o sinal que você precisa sacar. Esse sinal, ele tá te dizendo o quê? Não é que você precisa evitar as coisas que são chatas. Essas coisas que você está chamando de chatas são as coisas que vão te ajudar a conquistar a prosperidade que você está buscando, a saúde que você está buscando, os relacionamentos saudáveis que você está buscando, o melhor emprego que você está buscando. O que está realmente fazendo mal são os conteúdos superficiais que está deixando o seu cérebro viciado em coisas que são comestíveis, fáceis de compreender. E são fáceis por quê? Porque não agregam nada de raciocínio, de reflexão em você. Então, hoje, o meu objetivo é exatamente trazer você para essa consciência. Se você quer realmente transformar a sua vida, se você quer realmente fazer um trabalho de reprogramação mental, de transformação de crenças, de hábitos na sua vida, comece
entendendo qual é o seu padrão de personalidade e segundo, trocando, reciclando quem são as pessoas que você segue, que você assiste na internet. Tem muita gente fazendo um trabalho muito bonito em todas as áreas, não apenas na área de desenvolvimento humano, em todas as áreas tem muita gente fazendo trabalhos muito legais, entendeu? Então vai atrás das pessoas que têm a ver com seus objetivos, segue essas pessoas, sabe? Pega uma inteligência artificial, pega um chat GPT, pergunta quem são os maiores intelectuais ou as pessoas mais conhecidas na área tal que eu tô querendo melhorar, entendeu? Vai atrás, acha essas pessoas, segue essas pessoas e começa a mudar o que você consome. Porque isso, depois de meses, depois de um ano, você vai perceber a diferença total da sua cabeça, do seu comportamento, das suas atitudes. E tudo aquilo que parecia muito difícil para você vai começar a ficar mais fácil. Então, ressignifique isso na sua vida, porque realmente isso vai te fazer muito bem, isso vai te ajudar a chegar em lugares que você nunca talvez imaginou que você é capaz de chegar. A vida que você tanto deseja, ela tá em uma versão sua que não é essa versão atual que você tá. A versão sua que tem a vida que você deseja ter, ela tem outros hábitos de assistir outras coisas, de consumir outras coisas, de ler sobre outras coisas, de se comportar de outras maneiras, de evitar determinadas coisas que hoje você faz. E essa transformação, ela não é de um dia para noite. Honestamente, gente, já tem 8 anos que eu fiz o meu primeiro processo de autoconhecimento, a minha primeira terapia, e tem 4 anos que, assim, que eu mergulho profundamente, assim, me dedico diariamente, sabe? Um tempo significativo do meu dia no autoconhecimento. E todas as pessoas que eu acompanho, que vão caminhando, que vão evoluindo, que vão seguindo em frente, todas elas têm o mesmo padrão, que é o quê? Devagarzinho, ninguém começa, né, com um ritmo mais firme, mas vai ali tendo as quedas, então a pessoa vai, desfoca, volta, vai, desfoca. A gente é ser humano, a gente tem esses momentos. Eu também tenho esses momentos. Tem momentos que fica mais difícil, eu escorrego um pouco, mas depois a gente volta. Só que todas as pessoas têm um padrão em comum que é o quê? Que é com o tempo e mantendo uma constância e mantendo uma disciplina. E disciplina não é uma coisa que a gente constrói do dia para a noite. Não é em dias, não é em semanas, é em meses, às vezes é anos pra gente construir uma disciplina. Mas quanto mais a gente vai indo, mais fácil vai ficando, a vida vai ficando mais leve, aquilo que fazia a gente sofrer vai fazendo a gente não sofrer mais, a gente começa a ficar cada vez mais autoconfiante, mais com a autoestima melhor. Então, com o tempo, você vai ter todos os benefícios que você quer. Só que você precisa dar um primeiro passo. E o primeiro passo, o mais primordial, é esse que eu te trouxe hoje. Então, aproveita agora já e se inscreve no canal, porque é muito importante. O canal tá crescendo, o canal tá ficando bonito. Eu tô muito feliz com vocês estarem comentando. Deixe o seu comentário também sobre o que você sacou com esse vídeo e compartilhe. Sabe o que eu descobri hoje? Que o compartilhar é a coisa mais importante para o algoritmo do YouTube. Então, quando você compartilha esse vídeo para outras pessoas, você ajuda muito o canal. E quando você comenta também. E aí, o like, ele é o terceiro mais importante para o YouTube. O primeiro é o compartilhar, o segundo é o comentário, o terceiro é o like. Então, compartilhe, comente, dê o seu like e se inscreva, porque assim você vai ajudar mais pessoas, você vai ajudar essa mensagem a chegar cada vez em mais gente. E eu também vou ser muito grato pela sua contribuição, porque eu tô aqui buscando contribuir com você. E se você contribuir também comigo, eu vou ficar muito, muito, muito feliz, ok? Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.